sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E o Senhor nos diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Olha o que a gente tem que fazer. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos cantar mais uma vez? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da IEB Geisel, a todos que nos seguem, nos acompanham na rede social, através do canal do YouTube, IEBG Jampa, nossa gratidão a Deus por esse momento. Hoje, 31 de dezembro de 2020, estamos mais uma vez juntos, unidos no mesmo propósito, de glorificar a Deus, de agradecer a Deus por mais um ano de vida, porque se você está acompanhando essa transmissão, é porque Deus teve misericórdia e lhe guardou e lhe protegeu no ano 2020. E é por isso que nós devemos glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela sua misericórdia, pelo perdão do pecado. Quantas coisas nós temos para agradecer, não é verdade? Então, nesse momento, nós estaremos compartilhando uma palavra para a amada igreja e para todos aqueles que nos acompanham através da rede social. É bem verdade que a IEB Geisel tomou uma postura bem específica quanto ao culto de Natal, né, que vocês tiveram aí uma transmissão ao vivo, né, do culto de Natal, e não houve aglomeração de pessoas, foi somente transmissão online. E hoje também nós estamos trazendo essa mensagem de ano novo, de esperança, mas principalmente de uma experiência verdadeira com Deus no ano 2021. E nós reafirmamos nosso propósito de cautela, de proteção e fé, né? Continue perseverando, evitem aglomerações, usem todas as medidas protetivas necessárias para cuidar não só da sua vida, mas daqueles que você ama na sua casa. Amém? Então vamos orar nesse momento. Nós vamos estar lendo um texto conhecido, mas não é tão conhecido assim no Novo Testamento, mas ele
traz uma realidade muito interessante para a meditação que nós estaremos fazendo nesse momento. Aonde você estiver, feche seus olhos, vamos orar e logo em seguida estarei compartilhando essa palavra, uma mensagem de ano novo. Lembrando, depois dessa transmissão, você deve ter esse momento com Deus, com a sua família, entregar ao Senhor. Evite aglomeração nesse dia 31, evite aquelas práticas de reunião familiar, né, de várias pessoas juntas. Se proteja, tenha essa decisão de fé e de cautela nesse ano, para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças damos a Ti pela Tua bondade. Se podemos nesse momento, Deus, orar ao Senhor, é porque a Tua bondade e misericórdia nos guardou num ano tão difícil e complicado. Mas nós cremos, Deus, que a Tua graça nos acompanhou em todos os dias de 2020. E esse ano, tido como tão atípico, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor, de fé, de perseverança e de testemunho, de que o Senhor é realmente o nosso pastor e não temos do que temer absolutamente nada. Te agradecemos, Senhor. Te peço também pela Tua palavra que será lida, que Teu Espírito ministre aos nossos corações e que o Senhor faça resplandecer a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada família, e que esse ano de 2021, se assim o Senhor nos permitir viver, que seja um ano na Tua presença. É assim que oramos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos juntos, abram aí a sua Bíblia, acesse aí no seu smartphone, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Nós estaremos fazendo essa leitura e você vai acompanhar essa mensagem de Ano Novo que nós estaremos trazendo nessa noite. Observe aí, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Queridos, de forma bastante objetiva, podemos afirmar claramente que o ser humano, ele possui necessidades. E desde o seu nascimento até a sua morte, essas necessidades, elas vão se modificando de acordo com a idade, de acordo com o tempo. Um bebê recém-nascido necessita de total cuidado dos seus pais e de sua mãe na amamentação, na alimentação. À medida que a criança vai deixando o colo, vai começando a caminhar, engatinhar, aí já começam outras necessidades. À medida que a criança vai andando, vai começando a falar e entendendo todas as coisas, essas necessidades vão mudando. Assim, quando ela cresce, chega na adolescência, na juventude, na fase adulta e até na terceira idade. Nós vamos percebendo claramente que o ser humano, ele necessita de cuidados especiais em cada fase da vida. E é justamente nessas fases que o ser humano, ele precisa fechar ciclos e iniciar outros ciclos em sua vida. E é aqui que reside esta aplicação de que Salomão está trazendo uma reflexão existencial. E que nós podemos sim fazer também essa reflexão. E muitas vezes em nossa vida, queridos irmãos, nós precisamos entender que uma história mal resolvida, uma fase não concluída em nossa vida, um ciclo não fechado em nossa existência, parece que acarreta uma sobrecarga nas situações seguintes.
nas realidades futuras, nos ciclos, nas fases da vida posterior. É necessário que nós fechemos esses ciclos, fechemos essas fases e possamos ir avançando. À medida que nós vamos envelhecendo, é necessário que nós deixemos para trás fases bem resolvidas em nossas vidas. Mas essa necessidade, essa realidade, Salomão, ele traz para nós uma reflexão existencial, de que nós precisamos entender algumas coisas. Por que geração vai, por que geração vem, mas a terra permanece para sempre? A construção do livro de Eclesiastes, Salomão, filho de Davi, foi agraciado por Deus e era o homem mais sábio da terra, aquele que recebeu uma porção de sabedoria extraordinária. Ele começa escrevendo seu livro de conhecimento, Eclesiastes, de sabedoria, dizendo justamente que tudo nessa vida é vaidade e que não há nada de novo debaixo do sol. Nós vamos identificar isso no versículo 3. O homem ganha com todo o seu trabalho e em tanto se esforça debaixo do sol? O sol se levanta, o sol se põe, de depressa ele volta para o lugar de onde ele se levanta. E aí ele vai trazendo e discorrendo essa realidade e vai dizendo, olha, não há nada de novo debaixo do sol. Versículo 9, o que foi, tornará a ser, e o que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo abaixo do sol. Observe que Salomão, quando ele vai construindo esse embate filosófico, reflexivo da existência humana, ele vai trazendo aqui uma realidade que muitas vezes, queridos irmãos, nós aplicamos para uma situação coletiva. Quando nós falamos de geração, nós vamos fazer uma leitura imediatamente de forma coletiva. Então, muitas vezes nós falamos dizendo, olha, a geração passada, ou seja, aqueles que viveram no século passado e aqueles que vivem no século atual, são duas gerações totalmente diferentes. Aquela era menos tecnológica, a atual é totalmente tecnológica. Então, quando a gente fala sobre geração, nós temos essa percepção de coletividade. Mas a reflexão de Salomão, ele vai trazendo um diálogo, um debate para o leitor de forma específica. E nós precisamos sim, quando falamos de nossa geração, nós precisamos também ler essa informação como indivíduo. E aí nós precisamos refletir quantas gerações, quantas vidas já vieram sobre a terra desde Adão até os dias atuais? Quem pode contar? Nós não temos como contar, mas é uma realidade, é uma afirmação clara de que desde Adão até hoje a terra continua aqui e nós é que estamos o quê? Vindo e voltando para aquele que nos criou. E aí nós precisamos fazer essa reflexão como indivíduos, ou seja, eu faço parte da coletividade da geração de hoje. Então eu preciso também perceber a minha geração que compreende de quando eu nasci até o dia que Deus permitir que eu viva. Essa será a minha geração. E aí nós precisamos justamente refletir um pouco sobre isso. O que temos feito sobre a terra? Qual a razão de nós vivermos sobre a terra?
qual o sentido da nossa existência geracional sobre a terra, desde o meu nascimento até o dia em que eu deixarei de viver sobre a terra, do que eu morrerei. Claro que quando nós passamos a refletir como indivíduo, nós passamos a prestar mais um pouco de atenção. O que Salomão está dizendo é que, olha, as pessoas que estão vivendo sobre a terra, elas têm um tempo muito curto. Existe uma brevidade do respirar sobre a terra. E é interessantíssimo refletir do prisma de razão, sentido para viver. Quando nós colocamos na balança, pastor, o sentido da vida é crescer, casar, multiplicar e morrer. Se é este o sentido que o ser humano tem acreditado, então não passa daquilo que Salomão está dizendo em Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece intacta. E quando nós refletimos de que não, a razão da existência é eu me satisfazer, é eu praticar tudo aquilo que eu quero ser livre, eu quero viver da forma como eu quero. Se for desta forma, muitos no mundo têm buscado esse tipo de vida, e isso tem gerado cada vez mais crises existenciais, pessoas sem identidade, pessoa que já não acredita mais nem no sexo da qual ela nasceu, pessoas que se viciam, pessoas que se destroem, pessoas que não têm mais sentido em viver. Não importa se ela tem muito ou pouco dinheiro, não importa se ela é branca ou se ela é preta, se a razão pela qual as pessoas vivem são simplesmente aquela que o mundo estabeleceu como padrão, elas se enquadram naquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes 1, versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E quando nós contemplamos essa realidade de vida, nós não precisamos ser gênio para perceber isso. Nós vemos o quanto que pessoas ricas se suicidam, quantas pessoas que possuem fama, que vivem em depressão e que praticam as mais loucuras nessa vida e terminam no fundo do poço porque não encontram mais um sentido na vida. A brevidade dessa vida nós também já conhecemos nas Escrituras. O Salmo 144, versículo 4, vai falar que nós somos apenas poeira. O salmista, no Salmo 39, 6, Davi vai dizer justamente que nós somos como sombra, que somos como um sopro, algo muito passageiro. Lá no livro na carta de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 1, capítulo 4, versículo 14, nós também aprendemos que nós somos como neblina, que logo surge pela manhã e depois se dissipa. E aí, quando nós começamos a contemplar a revelação da vontade de Deus, nós passamos a perceber que existe uma misericórdia a mais, que existe uma vontade suprema, da qual nós podemos dedicar sobre a terra, e a nossa existência faça sentido, e nós tenhamos alegria e gozo, enquanto vivermos sobre a terra. Quando nós passamos a contemplar a vida como uma dádiva dada por Deus, e nós passamos a entender que podemos viver de forma que agrade a Deus, em o qual desejamos viver a missão de Deus, o qual afirmamos crer em Jesus como Senhor e Salvador e passamos a viver pela fé do Evangelho. Quando nós colocamos Deus como o centro de nossa vida, a existência passa a ter um outro patamar.
Estamos enxergando este curto espaço de tempo sobre a terra com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nós temos sim uma missão a cumprir sobre a terra. E aí muda de figura. E aí, quando nós começamos a entender a perspectiva de Deus, nós passamos a trabalhar a vontade de Deus em nossas vidas e começamos a servir ao Senhor, a trabalhar para o Senhor, a ganhar almas para Cristo. Nós passamos a fazer justamente outro tipo de pergunta existencial. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas existenciais são para aqueles que não creem na palavra de Deus, para aqueles que não fazem nenhum tipo de aliança com Deus. Mas os cristãos, aqueles que dizem ter uma aliança com Deus, eles passam a ter certeza de que eles vivem para que a vontade de Deus seja feita através dela. E aí, ele vai começando a refletir e dizer: o que eu vou fazer sobre a terra para agradar a Deus enquanto viver? Eu devo fazer este curso? Eu devo trabalhar nesta área? Eu vou realmente me casar ou não? Eu vou realmente desenvolver alguma ação missionária? Eu vou me capacitar para missões? Eu vou ser pastor? Eu vou servir ao Senhor? Quando nós começamos a pensar nessas perspectivas, e hoje, 31 de dezembro, de um ano que foi totalmente atípico, conturbado, onde muitos fizeram planos, onde as pessoas projetaram sua vida em 2020, investiram tudo que tinha muitas vezes e viram o coronavírus, a pandemia, esmagar os seus sonhos. As pessoas viram com seus próprios olhos mais de 188 mil pessoas morrendo por causa deste vírus. Nós estamos vendo o quanto que isso está trazendo transtorno na rotina humana. E é justamente sobre isso que eu quero trazer uma reflexão para 2021 diferente. Eu não quero que você seja como aqueles que leem Eclesiastes 1, versículo 4, e se enquadra como aqueles que no mundo também estão assim, baratinados, totalmente desorientados, sem ter perspectiva para 2021, como se realmente a pandemia tivesse sido a pior coisa da sua vida. Mas eu quero dizer para aqueles que verdadeiramente se derramaram no Senhor, aqueles que buscaram no Senhor, passaram momentos durante a pandemia de intimidade, de profundidade, de relacionamento íntimo, sincero com Deus, de abandono da prática do pecado, de aproximação das atividades espirituais. Mas aqui, a chave que nós estamos nesse final de 2020, e que todos estão justamente a elaborar, a trabalhar seus novos planos e projetos para 2021, porque acreditam que a vacina irá chegar, acreditam que não haverá mais problema em 2021, e começam a perceber que o ciclo de 2020 está se encerrando e que um novo ciclo de 2021 está surgindo e a esperança começa a brotar. Eu quero desafiá-los a, paralelamente, não estou desacreditando, não estou desestimulando você a não projetar, a não sonhar, a não traçar metas em 2021. Pelo contrário, você deve sim fazer isso, fazer a sua agenda, fazer o checklist, colocar na balança e projetar uma nova realidade em 2021, mas lembrando de Tiago capítulo 4, quando nós pregamos e mostramos que se não tiver Deus em primeiro lugar na sua vida, não adianta fazer planos, não adianta projetar metas, ou traçar
qualquer forma humana de tentar dar um jeito em 2021. Nós precisamos colocar, sim, Deus em primeiro lugar no centro da nossa vida. E aí, nesse período, e aí, a mudança de calendário, ela é muito forte na vida do ser humano. Ela traz essa ideia de fase, ela traz essa ideia de ciclos que se encerram e que se iniciam. E essa perspectiva de ter sempre um ano melhor daquele que passou, tudo vai depender de como você vai viver sobre a terra 2021. Se você será como aquela geração que vai e vem, nasce, cresce, se reproduz e morre, então você não passará daquilo que o mundo projetou para você. Mas se você deseja viver de forma especial sobre a terra, eu quero incentivá-lo, eu quero encorajá-lo, eu quero desafiá-lo a também fazer um planejamento espiritual para 2021. Eu quero que você construa um planejamento paralelo à sua agenda pessoal de estudo, de trabalho, de atividades diversas, de capacitação, de lazer, de academia, de atividades físicas. Eu quero que você construa paralelamente uma agenda espiritual para 2021. Eu quero que você, neste final de ano, você ore a Deus pedindo: Senhor, olha, meus planos são estes, mas meu desejo espiritual para 2021 é este. E você fazer um compromisso, firmar um compromisso com Deus, para que você dê verdadeiramente valor e atenção, não só às suas práticas do dia a dia, mas também às práticas espirituais que você deve implementar em 2021. Quando nós pensamos um pouco sobre isso, a gente vai refletindo que em 2020, talvez você não tenha conseguido ler a Bíblia como você prometeu lá no final do ano. Disse: Senhor, agora eu quero ler a Bíblia em 2020 todinha no ano que vem. Chegou 2020, surgiu tantas coisas, tantas atividades, tantos problemas com a pandemia, e você parou pelo meio do caminho, e você não leu a Bíblia que você prometeu ler. Talvez você não conseguiu frequentar em 2020 a reunião de casais, que você disse à sua esposa e que você disse ao seu esposo que gostaria de 2020 frequentar as reuniões de casais, mas você não conseguiu, nem virtual e nem presencial. Talvez você não tenha conseguido frequentar a reunião dos jovens. Talvez você em 2020 não conseguiu acompanhar a escola bíblica pelo Google Meet. Talvez em 2020 você não conseguiu acompanhar junto com os seus filhos pequenos a Ovelhinha Bé, o Culto Kids, a reunião dos homens, a reunião das mulheres. E eu quero desafiá-los justamente a você fazer um compromisso e anotar uma agenda espiritual das atividades que você deve implementar em 2021. E eu quero desafiá-los justamente a colocar metas audaciosas, que você possa lembrar, por exemplo, naquela época de conversão, daquele fervor, daquela alegria, daquele júbilo de ter o perdão dos pecados em sua vida, de ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, das experiências do primeiro amor. Eu quero desafiá-los a vocês colocarem metas além daquilo que você viveu em toda a sua vida como crente. Pastor, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. Eu não consigo realizar um culto doméstico, eu não consigo fazer com que a minha casa medite na palavra de Deus, que oremos juntos. Eu quero que você coloque na agenda espiritual aquilo que você deseja para 2021 mudar na sua vida, na sua casa. Talvez você tenha justamente
já pedido e orado ao Senhor: Senhor, como eu gostaria de me aprofundar no estudo bíblico. Ó Senhor, como eu gostaria de entender mais a Tua palavra. E muitas vezes, por não pedirmos e não perseverarmos em buscar isto, parece que nós deixamos nos cantos dos nossos projetos aquilo que verdadeiramente o Senhor está, com as comportas abertas, só esperando o seu povo acessá-los. Eu quero justamente desafiá-los a firmarem um compromisso hoje, dia 31, não só apresentando seus planos e projetos para 2021 como uma pessoa que necessita estudar, necessita trabalhar, necessita gerenciar todas as realidades da sua vida. Mas eu quero também fazê-los refletir. Se você tem essa consciência de que desleixou em 2020, fragilizou a sua vida com Deus, você não consegue vivenciar experiências com Deus, intimidade com Deus, eu quero incentivá-los a fazer um planejamento. E você montar isso e dizer: Senhor, eu gostaria de pedir ao Senhor que me abençoe e que em 2021 eu consiga vivenciar os cultos aos domingos, que eu consiga não só participar das atividades que a igreja apresenta, mas eu possa também orar em casa, meditar na palavra, reunir a minha família para aprender mais do Senhor. Eu gostaria que você refletisse, pois este desafio faz parte de uma realidade espiritual que nós precisamos buscar todos os dias de nossa vida. É porque, da mesma forma que nós queremos alcançar metas, atingir sonhos na nossa profissão, ou cumprir com uma agenda de atividade física para colocar a saúde em ordem, ou organizar a casa, reformar a casa, nós precisamos entender que se nós não buscarmos as atividades espirituais, nós não experimentaremos em 2021 mudança alguma na nossa vida. O comportamento que não faz sentido, que tudo já se repetiu, geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre, é porque as pessoas que vivem dessa forma, vivem sem propósito, sem vida existencial com Deus. E é por isso que entram em crise, é por isso que se cansam, é por isso que se fadigam, é por isso que se sentem tão desmotivados na vida. Agora, quando nós traçamos metas espirituais, nós vamos justamente entender que a vida passa a ter sentido, que nós somos cada vez mais satisfeitos quando temos uma vida de relacionamento verdadeira, íntegra com Deus. Quando nossas orações, quando a nossa leitura bíblica, quando a nossa prática de fé, quando o congregar, quando o ser igreja passa a ser algo essencial em nossa vida, como respirar, como alimentar-se, nós precisamos colocar a vida espiritual no seu devido lugar em 2021, para que não venhamos confiar em vacina, mesmo que elas venham, para que não venhamos confiar em políticos, mesmo que eles façam o seu papel, mas que nós possamos confiar em 2021 cada vez mais no Senhor e nos dedicarmos a uma vida espiritual ativa, jubilosa, extraordinária. E aí Salomão, ele vai discorrendo tudo isso em sua carta. Mas sabe o que é extraordinário quando ele chega justamente no final da sua vida? Quando ele chega justamente, olha, no tempo da velhice,
ele vai olhar para trás, arrependido de tudo que ele fez, e dar justamente o conselho de um sábio espiritual. E isso se encontra lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Diz assim: lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. O que Salomão experimentou, o que ele vivenciou, ele na velhice olhou para trás e disse: olha, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi sobre a terra, não teve sentido algum. E a minha orientação é para que os jovens atentem, lembrem-se do Criador, tenham uma vida de intimidade, tenham uma vida jubilante com Deus, com o seu Criador, antes que se aproximem os dias, os anos, e que nós não teremos mais prazer neles. E eu quero justamente encerrar essa mensagem reafirmando esse desafio, incentivando a você construir sim, planejar sim, traçar metas sim, mas também paralelamente traçar metas espirituais, planejar atividades espirituais, dedicar a leitura da palavra de Deus, dedicar a leitura de outros livros que nos ajudem a compreender melhor e aprofundar o conhecimento na palavra de Deus, afirmar compromisso com a sua família, com o seu cônjuge, a participar das reuniões dos casais, dos homens, das mulheres, e os jovens participarem da juventude, e as crianças participarem das atividades da sua idade. Para que 2021 seja um projeto totalmente audacioso no campo espiritual, para que você não seja surpreendido por pandemias, por isolamento social ou qualquer outra coisa que surja em 2021, para que você possa encarar preparado a realidade de 2021, porque se você estiver firme com Deus, se você estiver com a sua aliança firmada em Deus, não importa o que aconteça ao seu redor, você ficará de pé, você continuará tendo razão para viver, você encontrará sentido para a sua vida. Eu quero desafiá-los a cumprirem com suas responsabilidades espirituais, firmar uma aliança com Deus e pedir: Senhor, me ajude a viver de forma digna do Evangelho, a viver de forma correta, a viver para abençoar e manifestar a salvação para outras pessoas. Eu não tenho dúvida que essas orações no dia de hoje serão ouvidas pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus para nós. Queridos, prestem bem atenção, montem 2 agendas para a sua vida em 2021, de suas atividades diárias, mas principalmente das suas atividades espirituais diárias, que você possa montar essa agenda e colocar diante do Senhor hoje, dia 31 de dezembro, Senhor, eis-me aqui. Eu desejo viver uma experiência extraordinária contigo em 2021. Eu desejo viver de forma profunda e íntegra na leitura da tua palavra, em oração, em comunhão com os irmãos. Não importa se de forma presencial, não importa se de forma online, mas eu quero estar vivendo ser igreja todos os dias da minha vida. E aí nós estaremos sim fazendo uma escolha extraordinária para 2021. Não desejem viver como as pessoas vivem no mundo, porque elas vêm e elas vão. E assim como tantos outros vivem sem sentido nessa vida, eu quero desafiá-los a fazer a diferença sobre a terra, a ser justamente aquilo que o Senhor projetou para que você seja, para que você viva sobre a terra, que você seja a porta
de entrada do Evangelho para outras pessoas. Que você seja o testemunho vivo da verdade e da palavra de Deus. Que você seja a vontade de Deus refletida para outras pessoas. Que você tenha uma experiência com Deus em 2021 que seja única, especial e que possa lhe dar condições de superar todas as lutas e tribulações que possa vir em 2021. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você reflita sobre essa necessidade de transição, tanto na vida pessoal como na vida espiritual. Esses ciclos precisam ser encerrados e precisam que outros surjam. Você precisa crescer espiritualmente, você precisa cada vez mais ser semelhante a Jesus Cristo, você precisa cada vez mais confiar nele. E eu não tenho dúvida que 2021 será um ano extraordinário, de colheitas extraordinárias para a sua vida. Vamos orar? Aceita esse desafio? Vamos caminhar juntos em 2021? Então vamos juntos para a honra e glória do Senhor. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, nos colocamos neste momento, Senhor, na Tua presença, primeiramente para pedir perdão. Se porventura, Deus, fizemos tantos planos em 2020, fizemos tantos projetos, traçamos tantas metas, mas não incluímos nenhuma delas, Senhor, uma agenda espiritual, metas espirituais, atividades espirituais. Se negligenciamos a leitura da palavra ou a oração, o congregar, o servir ao Senhor. Se negligenciamos, Senhor, em 2020, o testemunho agradável a Ti, o culto racional e suave de aroma agradável a Ti. E queremos, Senhor Deus, diante de Ti, firmarmos um compromisso para 2021. Um compromisso de uma agenda pessoal, de projetos e sonhos, mas que em primeiro lugar esteja a Tua vontade sobre nós. E que nós queremos também apresentar ao Senhor projetos, metas, planos audaciosos de experiências contigo em 2021. De que teremos, Senhor Deus, e nos esforçaremos para lermos a Tua palavra, orarmos mais, testemunharmos, obedecermos a Tua palavra, pregarmos o Evangelho, manifestarmos o Teu amor aos nossos familiares, servirmos ao Senhor mais, participarmos mais das atividades que o Senhor nos dá de presente a cada IEBG, a cada ministério. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve as orações, Senhor, de cada um. Tende misericórdia, Senhor, derrama sobre a vida deles a perseverança, Senhor, dos santos, para que eles busquem cada vez mais viver um 2021 na Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo que o Senhor também abençoe a vida daqueles, Senhor, que estão necessitando de fechar ciclos em suas vidas, necessitando de encerrar fases na sua jornada, para que possam galgar, Senhor, e projetar outras fases, outros ciclos em suas vidas. Sim, Deus, o estudo em 2020 foi muito difícil, o trabalho em 2020 também não foi fácil. Deus, eu te peço que a Tua bênção jamais falte sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja. Senhor Deus, que o Senhor visite de forma extraordinária e que Teus filhos vivam uma experiência nova em 2021 e que projetem e que se esforcem e que invistam na sua vida espiritual, no seu relacionamento com o Senhor, para que suas vidas tenham sentido, para que suas vidas tenham satisfação. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que os jovens reflitam
no seu compromisso com o Senhor nos dias de hoje, nos seus relacionamentos de amizade, nos seus namoros. Meu Deus, eu oro pedindo ao Senhor que eles rejeitem as tentações, que eles neguem aquelas propostas indecentes pelas redes sociais, pelos WhatsApps da vida. Senhor, em nome de Jesus, que eles procurem obedecer mais ao Senhor em 2020. Senhor, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, e te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha do teu Espírito e nos dê, Senhor Deus, sim, a perseverança para passarmos um 2021 na tua presença de forma extraordinária. É assim que eu creio e é assim, Deus, que eu oro. E aqueles que assim também o fizeram, que o teu Espírito os visite e que cada um possa lutar para viver 2021, desenvolvendo atividades espirituais e mudem a sua forma de viver sobre a terra. Pai, é assim que desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, que nesta noite, onde muitos estão tentando encontrar uma razão para continuar a viver, eu espero que vocês reflitam e construam uma agenda. Não precisa ser somente hoje. Você tem vários dias aí até iniciar o ano, e esses dias iniciais do ano de 2021, você pode sim estabelecer uma agenda espiritual, anotar, fazer com que as atividades diárias se intercalem com a leitura, com a oração, com a atividade que está sendo agendada na sua igreja. Não deixe passar essa experiência, e nós estaremos juntos compartilhando a cada encontro, a cada desafio, essa agenda espiritual, e lhes lembrando do compromisso que vocês firmam com o Senhor hoje. Que Deus abençoe e guarde. Um forte abraço, e EBG 2021, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos, a paz ao Senhor, um abração.